Você já investiu dinheiro em anúncios e não teve retorno? Seus anúncios parecem não funcionar, mas você não sabe o motivo? Essas perguntas fazem sentido para você, então permaneça nesse vídeo aqui, que hoje nós vamos falar dos 5 principais motivos, os 5 principais erros no tráfego pago e como evitá-los. É isso aí, fica aí, já curte aí, já compartilha, já dá o seu joinha aí e já faça os comentários depois no final, que hoje nós vamos conversar a respeito disso, né? Então, nós já conversamos em outros vídeos aí da importância do tráfego pago, e que o tráfego pago funciona, né? E por que você faz tráfego pago? Nós já falamos também em outros vídeos, mas vamos relembrar aqui. Quais são as vantagens do tráfego pago? O tráfego pago, você consegue acelerar os seus resultados, também você consegue direcionar os seus anúncios de uma maneira mais assertiva. Você pode selecionar melhor o seu público. E você coloca dinheiro nisso justamente porque é isso. Você quer ter uma garantia a mais do que você vai obter o seu resultado e quer também acelerar, né? Conseguir isso mais rápido. Então, a última coisa que você quer, nesse caso, é perder dinheiro. Então, para você não perder dinheiro, vamos ficar atento aqui em quais são os principais erros, quais são as principais armadilhas que normalmente os iniciantes, né, ou os não profissionais da área do tráfego pago costumam cometer, né? Então, ou seja, o tráfego pago, a gente não tem a menor dúvida do que ele funciona. Só que não, ele, assim como qualquer outra coisa na vida, para ele funcionar, para ele atingir os resultados esperados, ele tem que ser bem feito, né? Então, ou seja, e muitas vezes, ou no afã, né, de querer os resultados, o tráfego pago é para acelerar, mas a gente quer o resultado mais rápido do que o processo em si exige. Então a gente pode acabar atropelando o processo ali, pulando algumas etapas, não observando algumas informações importantes, ou às vezes até por desconhecimento, né? Às vezes precisaria cumprir uma jornada de conhecimento que não foi respeitada e acaba cometendo alguns erros, certo? Mas agora nós vamos entender cada um deles aqui e vamos saber exatamente como evitar. O erro número 1 da nossa lista aqui é não definir um objetivo claro, certo? Toda vez que você vai anunciar, você tem que saber exatamente qual é o seu objetivo, né? Se é vendas, né? Se você quer fazer uma campanha que o resultado dela já seja exatamente vendas, ou se é uma campanha com o objetivo, por exemplo, de criar leads, são pessoas, você vai atrair possíveis compradores para que você inicie um processo ali de contato, que você vai qualificando, né, esse público, que no final, depois lá no final, você finaliza com uma venda. Sempre o objetivo é vender, certo? Quando eu falei assim que o objetivo é vendas, de repente, ou seja, é uma campanha que você já anuncia um produto, já anuncia o preço, já anuncia a condição de pagamento, e no final ele já tem um link ali para que a pessoa já possa clicar e comprar, certo? Essa é a campanha que tem o objetivo de venda. A campanha que tem o objetivo de leads, por exemplo, é diferente. Lá no final do seu anúncio vai ter um link ali para a pessoa clicar, onde ela vai colocar os dados dela, certo? Você vai os dados, os principais dados, um meio de contato, um telefone, um e-mail, certo? Um WhatsApp, para que depois alguém vá lá fazer contato com essa pessoa para poder dar sequência no processo de venda. O objetivo pode ser também tráfego, né? De repente você quer atrair pessoas para um site, né? Aí a pessoa simplesmente mandar a pessoa para um site, lá dentro daquele site, por exemplo, para uma página de vendas, por exemplo, aí lá dentro, lá vai fazer todo o processo. Ou simplesmente engajamento, se você quer, por exemplo, ganhar seguidores, né? Então, assim, esse objetivo tem que estar muito claro, certo? Ou seja, se você quer vender, não adianta criar um anúncio que, por exemplo, que vai criar engajamentos. De repente você está criando, o teu objetivo é mandar alguém para uma página de venda, para um local ali, para um checkout já para poder finalizar a venda. Não adianta você criar um anúncio que vai mandar a pessoa lá para poder começar a te seguir, né, nas redes sociais, ou para ficar te mandando mensagem. Não, então assim, tem que estar muito claro. O objetivo tem que estar muito claro. E a campanha tem que ser feita de acordo com aquele objetivo que foi especificado.
O erro número 2 é escolher o público errado, certo? O que acontece? Às vezes a campanha, né, falham porque o público não está bem segmentado, certo? Você tem que saber exatamente qual é o público que você quer atingir e quais são as características, né? Quais são as características, né? De alguma região específica. Por exemplo, vou dar um exemplo. Se você tem um negócio local, você quer atrair a pessoa. É um exemplo de tráfego, por exemplo, que eu não citei na opção anterior. Um exemplo de tráfego é você quer fazer uma campanha que vai mandar as pessoas para o seu ponto de comércio, certo? Você manda a pessoa para o seu negócio local e lá dentro vai ter os vendedores, vai ter as pessoas que vão abordar os clientes lá dentro que vai ocorrer a venda, certo? Mas vou dar um exemplo aqui, no que eu estou falando aqui no público errado. Errar na segmentação. Um exemplo é esse. Se você tem um negócio local, você quer fazer uma campanha de tráfego que vai mandar as pessoas lá para o seu negócio, lá para o seu local. Então não adianta você fazer um anúncio, por exemplo, que vá para outras cidades, para uma localidade que não faça sentido para a pessoa sair de onde ela está para ir para o seu negócio local. Você tem que estar bem segmentado, porque senão você vai perder dinheiro, vai gastar dinheiro anunciando para pessoas que estão longe, para pessoas que vai ser inviável essas pessoas ir para o seu negócio local. E, ou seja, existem outras segmentações, né? Essa é uma segmentação geográfica, por exemplo, né? Mas tem outras segmentações, demográficas, né? Que pode ser o sexo, idade, né? O interesse, comportamento das pessoas, né? Não adianta, por exemplo, vamos dar um exemplo extremo aqui, não adianta eu fazer um anúncio de uma churrascaria para um público vegano, por exemplo, né? Não faz o menor sentido, né? Eu vou estar simplesmente gastando dinheiro à toa com os meus anúncios, certo? Então, ou seja, quanto mais bem, ou seja, você tem que entender o seu público, você tem que segmentá-lo da maneira correta e direcionar a tua campanha para esse público específico, né? Você tem que usar públicos personalizados, né? As pessoas que já interagiram com a sua marca, né? Pessoas que têm interesses semelhantes aos dos seus clientes. Você percebeu? Normalmente as pessoas que consomem o meu produto têm esse tipo de interesse. Então você tem que ir segmentando. As pessoas que têm esse tipo de interesse é para essas pessoas que eu vou anunciar, certo? O erro número 3 são criativos fracos e sem chamadas para ação. Então, ou seja, quando a gente fala criativo fraco, né? Porque na verdade é o seguinte, um bom anúncio ele tem que chamar a atenção das pessoas e tem que criar nelas o desejo de realizar aquela ação que você está esperando. Se é clicar num link para poder acessar um checkout, para poder finalizar uma compra, tem que criar um interesse, né? Tem que criar um interesse e tem que ter no seu anúncio algum momento dizendo para a pessoa, clique aqui para você adquirir, que é isso, que é aquilo, certo? Se o seu interesse, por exemplo, é criar leads, né? Tem que ter um anúncio, tem que ter algum atrativo para a pessoa. Provavelmente quando você vai criar leads, normalmente você vai criar alguma lista, vai ter alguma coisa para a pessoa preencher. Normalmente você usa algum tipo de isca digital, né? Você promete algum brinde para a pessoa, certo? Alguma coisa que a pessoa quer. Vamos dar um exemplo aqui, um e-book, né? Você promete a pessoa um e-book que vai solucionar um tipo de problema. A pessoa, que interessante, eu quero esse e-book. Um e-book gratuito para a pessoa que vai solucionar um tipo de problema. A pessoa clica no link para poder receber o e-book. Para poder receber esse e-book, ela tem que preencher uma ficha lá, onde vai colocar o nome, o telefone, o WhatsApp, o e-mail, certo? Aí sim você prioriza. Aí a pessoa preenche e você manda o e-book para essa pessoa de maneira gratuita, certo? Esse é o objetivo, assim, de criar lead, né? Certo? Ou seja, e o criativo ele tem que mostrar para a pessoa mesmo qual que é a vantagem dessa pessoa receber esse e-book e tem que ter a chamada, o CTA, né? A chamada para ação. Em algum momento tem que estar dizendo para a pessoa, clique aqui para você receber, tem que ter essa chamada para ação. Se não tiver a chamada para ação, né? Tem que ser de maneira estimulante, senão a pessoa não vai fazer e você não vai atingir o seu objetivo. O erro número 4 agora é não monitorar e ajustar as campanhas, certo? Você definiu o objetivo da campanha, você escolheu bem o público, segmentou, certo? Você fez os criativos, aí agora você tem que ficar acompanhando os resultados. Se os resultados estão de acordo com aquilo que você esperava,
ou se estão até superando a tua expectativa, ou se estão abaixo da sua expectativa, ou se não gerou resultado nenhum, certo? Você tem que monitorar, tentar entender, né, quais foram as pessoas que reagiram, que interagiram, ou seja, ou qual etapa que as pessoas cumpriram dentro do processo que você criou ali, que a pessoa tinha que seguir, onde foi que ela parou, tentar identificar, né, qual foi o gargalo, qual foi o empecilho da pessoa seguir até ela realizar a ação que você tinha como objetivo na campanha e porque ela interrompeu, e fazendo ajustes. Às vezes, a primeira vez não fica muito claro exatamente o que foi, qual foi o momento ali que interrompeu, qual foi o momento ali exatamente, por que a pessoa não chegou ao final. Então, você tem que ir fazendo testes, né? Vai troca criativa, vai mudando a segmentação, uma série de coisas. Você tem que acompanhar os seus números, alterando coisas e observando quais foram, o que precisa ser feito ali, certo? Então, ou seja, tem que fazer os ajustes da campanha. Se simplesmente criar um anúncio, deixar ele rodando ali sem analisar as métricas, aí é ficar contando com a sorte, né? É ser um gestor de tráfego torcedor, né? Você solta a campanha e fica torcendo para que dê certo, né? Então você tem que acompanhar as métricas, né? O CTR, o CPC, o CPA, o ROAS, né? O CTR, que é a taxa de clique, o CPC, que é o custo por clique, o CPA, que é o custo por ação, e o ROAS, que é o retorno, né, sobre aquele anúncio, não é ROI, né? ROI é retorno sobre investimento. É todo o gasto que você tem e menos o resultado, ou seja, o resultado que você tem diante de todo o gasto que você teve. O ROAS é o resultado que você teve sobre o gasto que você teve com o anúncio, certo? Então, se o custo, vou dar um exemplo aqui, se o custo por clique está alto, tem que testar outro público, outros criativos, você tem que fazer ajustes. E vamos agora para o erro número 5. O erro número 5 é o não testar e não fazer otimizações. Muito parecido, né? No monitorar a campanha, você vai ficar mais atento às métricas, certo? No testar e fazer otimizações, são as ações mais práticas mesmo, né? Na etapa anterior, você acompanhou os números, esses números estão satisfatórios ou não, já tem alguns anúncios que você tem que fazer, mas no 5, certo? Seja, você tem que ver exatamente ali, né? Seja, você não pode simplesmente apostar tudo no anúncio e esperar que ele funcione milagrosamente, né? Você tem que fazer teste AB, de repente você bota tipo, o que é um teste AB? Você vai comparar um A com um B. Você vai criar um grupo de anúncios, né? Para um público específico. Se você tem dúvida, por exemplo, qual é o público, qual é alguma segmentação. De repente você pega esse mesmo grupo de anúncios para outra segmentação, certo? Para outra segmentação. Aí, e a mesma coisa, você pode inverter também. Você pega um anúncio para um grupo, depois você muda o anúncio para o mesmo grupo. Sempre assim, comparando duas coisas, certo? Você tem que ir fazendo esses testes e fazendo otimizações, melhorando os anúncios. A primeira coisa, no início, vai meio assim, da maneira intuitiva mesmo. Você vai dizer, eu acho que é isso que eu posso tentar diferente, eu acho que é aquilo que tem que tentar diferente. Você vai testando, de acordo com que você vai acompanhando as métricas, de acordo com que você vai fazendo novos testes, as respostas vão vindo. Você vai observando ali o que você mudou aqui, qual foi o resultado que teve, certo? Então, otimizações o tempo todo tem que ser feito, né? E sempre de acordo com a sua verba ali que você tem disponível, a verba que você pensou em investir, né? Você já tem que ter ali alguns, já estipular quais são o prazo mínimo que você tem que para deixar rodar, né? Eu acho que pelo menos alguns dias, pelo menos uma semana, que às vezes que de repente pode ter alguma sazonalidade por dias da semana em relação ao anúncio. Dependendo do caso, pode ser até mês, pode ter sazonalidade em relação ao mês, dependendo do produto que você vende. De repente é um produto que tem relação com o dia de pagamento de salário. Por exemplo, às vezes você precisa rodar alguns dias do mês para você entender se isso influencia ou não. Mas, ou seja, é fazendo um teste, é fazendo otimizações que você vai começar a ter as informações para que você possa tomar as melhores decisões, fazendo os ajustes que você precisa ou não. Então, só para a gente finalizar aqui, vamos dar uma rápida relembrada então nos quais são os 5 erros, são só citá-los aqui. Então, assim, o primeiro erro é não definir o objetivo claro, o segundo erro é escolher o público errado, o terceiro é criar criativos fracos e sem chamada para ação, o 4, não monitorar e ajustar campanhas,
E o 5 é não testar e fazer otimizações. Ou seja, se você evitando esses 5 erros aí, a probabilidade de sucesso na sua campanha já é muito grande, certo? Então, agora que você já conhece os erros mais comuns de tráfego pago, me conta aí nos comentários qual desses erros você já cometeu, né? O que você tem mais dificuldade de evitar, certo? E se esse conteúdo te ajudou, deixa o seu like. Eu já te pedi no começo, mas sempre bom relembrar, deixa o like, se inscreve no canal, curte, compartilha, certo? Deixe seus comentários aí, dando feedback do que você achou desse conteúdo, que mais conteúdos você tem interesse, ou dentro desses conteúdos que foram abordados, se tem algum que você quer um aprofundamento melhor. Deixe os comentários aí, que nos próximos vídeos a gente vai trocando mais ideias, a gente vai aprofundando. E é isso aí, então, por hoje é hoje. Isso aí, no próximo vídeo a gente continua nosso conteúdo aqui sobre tráfego pago e marketing digital. Tchau.